Queridos, nós estamos... o bispo recebeu uma direção de Deus, né, para nós estarmos estudando nesses dias sobre uma série de palavras. Alguém se lembra o nome da série? Curados para vencer. Repita comigo. Curados para vencer. Irmãos, quando nós estamos doentes, imagine uma corrida de 100 metros. E nós colocarmos ali um atleta saudável para correr e uma pessoa doente. A pessoa que está doente tem chance de ser o vencedor dessa corrida? Não, não é? Não tem. O nosso tema desse ano, que nós vamos trabalhar o ano todo e vamos desenvolver em nós, não é nós que fazemos, mas o Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer em nós, é buscarmos a unidade, estarmos unidos para alcançarmos a unidade. Amém? E essa unidade só é possível acontecer na igreja se nós estivermos curados. Eu tenho convicção que Deus trouxe essa direção, essas palavras que vão ser ministradas aqui vários domingos seguidos, porque Ele quer nos curar. Porque nós precisamos estar curados para cumprir o propósito, para alcançar aquilo que Deus tem para nós, para sermos vencedores, para levarmos essa cura para outras pessoas. Então, se Deus está trazendo essa palavra nesses dias, é porque é aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Então, eu quero que você guarde aí no seu coração, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Nós que estamos aqui fomos escolhidos para ouvir essa palavra, essa série de palavras. A semana passada, o bispo falou a primeira palavra, né? Ele ministrou a primeira palavra. Qual foi o tema? Alguém lembra? Isso aí, muito bem. Raiz de amargura, certo? Ele falou sobre as raízes de amargura que se instalam no nosso coração. E ele foi específico em dizer que essa raiz muitas vezes vem quando nós nos decepcionamos com Deus. Quando nós... eu sei que parece complicado falar, mas eu, tão falho, tão pecador, tão errado me decepcionar com Deus, que é perfeito. Mas isso não acontece? Porque muitas vezes nós geramos expectativas em Deus. Às vezes Deus até nos dá uma promessa e nós não temos paciência para esperar que isso aconteça na nossa vida. Ou às vezes nós estamos esperando além do que Deus falou. Ou nós vivemos uma tragédia, uma circunstância difícil e ficamos chateados com Deus, sim. Isso é possível. E essa chateação, essa mágoa com Deus gera uma raiz de amargura e que nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Porque o nosso relacionamento com Deus fica quebrado. E ao quebrar esse relacionamento, nós temos problemas na nossa vida, não é? E aí hoje, eu quero falar sobre continuar falando da raiz de amargura, mas falar de mágoas que nós temos com os irmãos, com as pessoas, não mais com Deus, não é? Talvez você até já resolveu isso domingo passado. Se você não veio domingo passado, ouça a palavra, né? Busque de Deus para ser curado nessa área. Mas muitas vezes nós nos magoamos com os nossos irmãos, com as pessoas que nós convivemos. Eu não estou dizendo de irmãos, só irmãos aqui da igreja, mas das pessoas em geral, não é? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos com pessoas o tempo todo. No trabalho, em casa, na rua, onde nós vamos tem pessoas. Pessoas diferentes de nós, não é? Muitas vezes com opiniões diferentes, pensamentos diferentes. E é normal que ao nos relacionarmos, haja atrito. Que aconteçam confusões, problemas, dificuldades. Não é verdade? Não é comum isso? Isso é do ser humano. Nós nos desagradarmos um com o outro, ou não entendermos que o outro pensa diferente de mim e respeitar aquilo que ele pensa. Eu acho que nós vivemos muito isso agora na eleição, né? O negócio aflorou e aquilo que eu pensava que era o certo e que o outro pensava era errado e gerou muita confusão. Isso é normal do ser humano, não é? Isso pode até ser normal, irmãos, nós atritarmos. Até o bispo falou domingo passado que nós somos lixa um na vida do outro, né? Para sermos lixados, Deus usa pessoas que estão próximas de nós. E isso é normal. O que não é normal, ou o que não deveria acontecer,
é nós ficarmos magoados. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 5. 1 Coríntios 13, 5. A minha versão diz assim: quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda rancor. Pode repetir comigo? Nem guarda rancor. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração. Está derramado. Lá não diz que vai ser derramado, diz que já está derramado. Então, nós já temos o amor de Deus derramado no nosso coração. E se nós amamos o amor, quem ama não guarda rancor. A palavra rancor vem do latim e tem na sua raiz o ranço. Já ouviu falar? Esse negócio está rançoso, não é? Então, rancor vem de ranço, vem de alguma coisa que se perdeu, que apodreceu, que não está cheirando bem, sabe? Então, eu ter um atrito com o meu irmão, com o meu próximo, pode ser até normal, mas eu guardar rancor, eu ficar rancorosa, eu deixar uma raiz de amargura nascer no meu coração, é isso que não deveria acontecer. É contra isso que nós deveríamos lutar, sempre. Quando eu falo de rancor, é a mesma coisa de dizer raiz de amargura. É a mesma coisa. Irmãos, olha para mim. Desliga seu celular. Presta atenção no que eu estou falando. Talvez você esteja dizendo assim, não, mas eu não guardo mágoa de ninguém. Eu estou bem. Sou crente. Está tudo bem. Mas o rancor, a raiz de amargura, muitas vezes nós não sabemos que ela está. Ela apenas se manifesta. E a forma que esse rancor se manifesta é o que nós vivemos no dia a dia. Às vezes nós dizemos assim, estou tão cansado. Nossa, estou sentindo um peso. Eu vou na igreja, mas a igreja está um peso. Eu saio de lá pesada. Parece que eu oro e não adianta. Não é? Às vezes eu digo assim, meu casamento está tão ruim, está pesado, está difícil. Então, às vezes, os seus pensamentos e os seus sentimentos é de cansaço. E você não sabe a raiz desse cansaço. Às vezes você está à toa o dia todo, mas a sua alma está cansada, sabe? Não é nem o corpo que está cansado, você não tem ânimo. Você olha e pensa, eu não vou para a célula não, estou tão cansado, estou tão desanimado. Parece que nada flui, parece que não adianta. Tudo que eu tento não resolve, não dá certo. Mas eu estou bem, eu não tenho mágoa de ninguém. Está tudo bem, não é? Então, irmãos, existe um remédio para isso, para esse cansaço da alma, para essa dor, para esse desânimo que nós estamos sentindo de agir, de sair do lugar. E o remédio para isso é o perdão. Quando eu perdoo, eu me sinto livre, tranquilo, eu tenho paz. E sabe como que eu fico? Leve. Se eu tiver até que correr, eu corro. Eu tenho ânimo para ir para a célula, para ir para o culto. Eu tenho ânimo para fazer uma comidinha especial para o meu marido. Eu tenho ânimo para levar meus filhos na escola. Obrigada, atrizes. Palmas para as atrizes aí. Irmãos, o perdão é o antídoto para a raiz de amargura. Talvez você esteja pensando aí, meu Deus, vai falar de perdão de novo. Já ouvi tanto isso. Já ouvi no encontro, já falou tantas vezes aqui na igreja. Então, eu queria saber, quero fazer um joguinho com os irmãos. O que você entende por perdão? Vamos ver se os irmãos estão craques no perdão. Fiz aqui 4
afirmativas e eu quero que você me diga se é verdadeiro ou se é falso. Perdoar é minimizar, quer dizer, diminuir a ofensa. Verdadeiro ou falso? Falso. Perdoar é restaurar a confiança e o relacionamento com a pessoa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Ouvi uns falsos aí. Verdadeiro? Próximo. Perdoar é esquecer a ofensa. Quem perdoa, esquece. Verdadeiro ou falso? Falso? Está meio em dúvida aí. Alguns estão dizendo verdadeiro. Uma pessoa não deve ser perdoada se não pedir perdão. Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem. Eu vi que os irmãos ficaram no meio do caminho, né? 2 falsos e 2 verdadeiros aí, a maioria, certo? É isso? Muito bem. Eu quero analisar essas 4 afirmações sobre o perdão. E o meu intuito aqui é que você tenha clareza e revelação de Deus do que é o perdão. Para quê? Para que você possa praticar. Para que eu possa praticar. Para que nós sejamos curados. Porque quando uma pessoa é curada, a igreja é curada. O país é curado. Você concorda? A família é curada. Você já ouviu uma frase? A igreja está doente. Ou, a igreja precisa de cura. Já ouviu isso? Quem é a igreja, irmãos? Então, eu preciso de cura. Eu preciso ser restaurado. Então, todas as vezes que você for falar isso, e a igreja, lembra? Opa, a igreja sou eu. Então, eu preciso. A igreja precisa orar. Eu preciso orar. Eu sou a igreja. Você percebe que quando você diz a igreja não ora, você está dizendo eu não oro? Eu ouço muito isso. A igreja não ora. Então, mude as suas palavras, porque a igreja é você. Então, a cura da igreja é a cura das pessoas que fazem parte dessa igreja. Então, eu não concordo que a igreja está doente. Eu acredito que algumas pessoas dentro da igreja estão doentes. Você concorda? E precisam de cura. E nós precisamos de cura. O tempo inteiro. Mas eu já fui curada. Talvez você foi curada lá atrás de alguma situação específica, mas o processo de cura na nossa vida é constante. Sabe por quê? Porque nós somos feridos também constantemente, não é? Eu não digo que é em todo o tempo que a gente é ferido, mas nessa vida de trabalhar, de conviver com família, no trabalho, na igreja, na escola, onde nós vivemos, esse embate com o ser humano nos fere de vez em quando. Às vezes as pessoas falam algumas coisas que nos ferem. Então, a primeira afirmação aí é: perdoar é minimizar ou diminuir a ofensa. E eu digo que nós, crentes, somos craques nisso. Diminuir a ofensa. Sabe o que a gente faz? A gente pensa assim, não, mas eu não posso ficar magoado, eu sou crente. Não é? Que isso? Eu sou filha de Deus, eu estou na igreja há tanto tempo. Isso não é consciente, mas inconscientemente a gente pensa assim. Nossa, mas ser cristão é perdoar, então eu não posso ficar magoado. E sabe o que nós fazemos? Nós criamos um mecanismo de defesa para nós mesmos. Nós falamos assim, fulano falou mesmo de mim. Não, mas não tem problema não, eu nem fiquei chateada. Nem doeu. Não tem problema não. Não é? Fulano, aconteceu uma situação. Não, mas eu não estou chateada. Está tudo bem. E aí, sabe o que nós fazemos? Nós falamos assim, eu sou fácil de perdoar. Você já falou isso? Ou já ouviu? Nossa, eu perdoo com tanta facilidade. Geralmente, esses são os piores. Viu? Porque eu não tenho facilidade de perdoar. Depende da ofensa, claro, né? Determinadas coisas simples a gente perdoa, mas e se for aquela ofensa grandona? A gente tem dificuldade de perdoar, sim. Eu preciso de Deus. Eu preciso de buscar de Deus. Senhor, meu coração está doendo, meu coração está ruim, me ajuda, eu preciso perdoar. Então, sabe o que nós fazemos? Muitas vezes, nós escondemos o nosso sentimento. A gente vai jogando lá para o fundinho do coração. Dizendo que
Não foi nada. Não, eu nem fiquei chateado, está tudo bem. Esse está tudo bem é uma falsa espiritualidade. Você vai colocando uma capa na sua mágoa e vai jogando lá para o fundo do coração, que depois só ficam os sintomas. Às vezes você nem percebe que está magoado com ninguém, mas os sintomas estão aí. Eu começo a morrer. Todas as vezes que eu sofro uma ofensa, e eu minimizo essa ofensa, e eu diminuo ela e digo, não foi nada, eu começo a morrer. Você pode perceber isso em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, no casamento. Esse é o lugar das ofensas. É ou não é? Para quem não é casado aí, cuidado, viu? Te prepara. Por quê? Porque somos diferentes, não é? Às vezes o seu marido falou uma palavra. Amor, você engordou? Acabou o dia, né? Claro que estou brincando, né? Isso é o mínimo, né? Mas nas pequenas coisas no casamento, em que nós somos magoadas, e magoados, porque as mulheres também magoam, menos, né? Nós somos mais perfeitas, né? Mas tudo bem. Então, essas pequenas mágoas no casamento, nós vamos escondendo ela no nosso coração, e quando você vê, você está tão frio, que você pensa que você não ama mais. Eu tenho, vamos fazer agora o mês que vem, 30 anos de casados. Não são 30 dias, nem um ano, são 30 anos. Então, eu sei do que eu estou falando. Tem épocas de casamento, momentos que são difíceis, né? E se nós não tivermos a prática de trabalhar essa mágoa, de perdoar essa mágoa, de repente você vai dizer, eu não amo mais meu marido. Eu ouço isso de vez em quando, de discípulos. Rose, eu quero separar, não amo mais, não sinto mais nada. Sabe por que não sente? Porque a mágoa já está tão grande no coração, que só o que sente é indiferença. É mornidão, não é? Mas isso pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, de amizade, aqui na igreja, de líderes com discípulos, de discípulos com líderes. Não é verdade? É verdade ou não, irmãos? É só comigo que isso acontece? Então, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. É uma noite de cura para nós. É uma noite de nós entendermos isso, esse processo que acontece no nosso coração de mágoa e colocarmos e expormos essa mágoa para Deus curar. Porque a única forma de ser curado é expor, é colocar para fora, é deixar Deus curar. Amém? Então, às vezes, você empurrou tanto para baixo, tão lá para o fundo do seu coração, que você nem consegue reconhecer que está magoado com alguém. Você simplesmente está morto, está morta aí, você está morto, não faz mais nada, não sai do lugar, tudo está ruim, mas você não consegue identificar. E nesses casos, só o Espírito Santo para fazer algo na nossa vida, não é? Então, a primeira afirmativa que eu coloquei é falsa, não é? Perdoar não é minimizar. Perdoar é reconhecer que houve uma ofensa, sim, eu fui magoado, e aí decidir perdoar. Porque o perdão não é sentimento. Amém? Fala aí para o seu irmão. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Amém? A segunda afirmativa que eu fiz foi: perdoar é restaurar a confiança e o relacionamento com a pessoa. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Mas eu já ouvi isso, Rose, que quando eu perdoo, eu restauro aquela pessoa no mesmo lugar que ela tinha antes. Eu já disse isso para pessoas. Estou aqui desfalando o que eu falei, viu? Por falta de entendimento. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque quando eu perdoo, o perdão, não há restauração de relacionamento sem perdão, certo? Não tem jeito. Para restaurar um relacionamento, eu preciso perdoar. Mas nem sempre o perdão restaura o relacionamento.
Sabe por quê? Porque o perdão parte de mim. A minha decisão de perdoar. Mas o restaurar o relacionamento envolve muitas outras coisas. São 2 processos diferentes. Entende? O restaurar precisa dos 2 quererem. Certo? Precisa haver um conserto. Restaurar um relacionamento precisa restaurar também a confiança. Não precisa? Porque quando eu sou traída, quando eu sou ofendida, eu perco a confiança na pessoa, não é? E às vezes você pensa, nunca mais eu vou confiar naquela pessoa do mesmo jeito. Isso é um processo. Eu te digo que é possível. É possível, com o perdão, restaurar os relacionamentos. Mas é um processo. Então, muitas vezes, nós não decidimos perdoar porque nós pensamos, não, se eu perdoar, eu vou ter que voltar a conversar com aquela pessoa, eu vou ter que morar com ela, eu vou ter que conviver de novo. E, às vezes, esse relacionamento é abusivo, é um relacionamento que te faz mal. E aí você não quer, então você decide não perdoar, para não viver esse momento. Então, eu quero te dizer que você é livre. Que o melhor, o que Deus deseja, é que os relacionamentos sejam restaurados. É que tudo volte a ser como era antes. Mas não existe passe de mágica. É um processo. E são processos diferentes, entende? Então você precisa entrar no processo. Você precisa decidir perdoar. E aí você vai entrar no processo de restauração de relacionamento com aquela pessoa. Entende? Quando eu penso nisso, em restaurar relacionamentos, eu me lembro de João capítulo 21. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. Quando Jesus e Pedro, eles viveram um momento de embate, né? Antes da crucificação, quando os soldados vieram e Pedro negou Jesus. Ali houve quebrou o relacionamento. Pedro, a Bíblia diz que os olhos de Jesus cruzaram com o dele, né? Não são essas palavras, mas no momento que ele negou, ele viu Jesus. E eu, só de ler, eu imagino que vem uma dor terrível de decepção, né? Eu decepcionei o meu Deus. Logo Pedro, que era tão defensor de Jesus, que estava tão do lado. É tão ruim quando a gente decepciona alguém, não é? Não sei se você já viveu isso. De você falar algo que fere, e você não queria falar, e dá aquela dor. Então, eles estiveram ali. E Jesus, com certeza, embora Jesus soubesse, Jesus já tinha avisado para ele que ele iria negá-lo, que ele iria passar por aquela situação. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que o coração de Jesus se entristeceu. Porque Deus acredita em nós até o último minuto. Porque a decisão final é nossa. Entende? Então, às vezes, Deus até já está esperando que nós vamos decepcioná-lo. Mas, no fundo, ele ainda fica com aquele, sabe? Não, mas existe uma decisão e ela pode mudar. No último minuto, ela pode voltar atrás. Então, eu tenho certeza que o coração de Jesus também se entristeceu ali. E aí, quando Jesus ressuscita e ele volta, ele busca uma restauração com Pedro. Só para você perceber que o perdão não é só o perdão. Porque Jesus já tinha perdoado, porque ele se arrependeu. No momento que ele negou, que ele olhou Jesus, ele se arrependeu. Se arrependeu porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Então ali houve o perdão, porque a Bíblia diz que quando eu peço perdão, eu sou perdoada. Mas aí Jesus percebe que ainda precisava de algo mais. Então Jesus ressuscita, volta. E aí no capítulo 21, depois você lê lá. Jesus chega na beira da praia, os discípulos estavam pescando. Pedro voltou a pescar, né? Ele era pescador de homens. E quando aconteceu tudo isso, ele voltou às velhas práticas. Ele meio que desistiu, né? Eu vejo ali uma desistência. Não dou conta mais de liderar, não dou conta de cuidar de pessoas. Vou lavar as redes, vou voltar a pescar. Foi isso que ele fez. E Jesus precisava curar isso nele. Entende? O perdão já tinha sido dado, mas Jesus precisava curar esse momento. Pedro precisava se perdoar e entender que foi perdoado. E aí Jesus chega,
É o momento da pesca maravilhosa, vocês conhecem bem o texto. E Pedro, quando vê Jesus, veste a roupa e pula na água e vai se encontrar com Jesus. Porque eu creio que ele pensou, é agora, é a chance que eu tenho de restaurar o meu relacionamento, né, com Jesus. E aí Jesus vem, e Jesus tinha preparado peixe e pão na beira da praia. Engraçado, né? Eles não tinham pego nada na rede. Aí Jesus fala, joga a rede do outro lado. E aí eles pegam. Mas Jesus não queria o peixe, né? Ele queria fazer o milagre só. Porque quando os discípulos chegam, já estava ali nas brasas, pão e peixe. Né? Isso tem um simbolismo muito forte. Não vou me deter nisso. E aí, Jesus vai ter uma conversa, olho a olho com Pedro, né? Ele não fez isso com os outros. Ele queria restaurar o relacionamento com Pedro. E aí ele diz, Pedro, tu me amas, né? Pedro, tu me amas 3 vezes. Né? E ali houve uma restauração. Então, queridos, o perdão, ele tem esse poder de trazer a restauração, mas às vezes precisa ter um conserto. Nem sempre eu preciso falar com a pessoa que eu estou magoada, que eu estou chateada. Às vezes só de orar e liberar o perdão, a gente já está livre, não é? Mas tem determinadas situações que nós precisamos sentar com a pessoa e conversar e olhar no olho e dizer, olha, eu estava ferida, eu fui magoada, eu magoei você, eu preciso de um conserto aqui para ser curado. Porque a cura vem, muitas vezes, é nesse momento. Marido e mulher, às vezes, fica protelando as coisas, né? Ah, deixa para lá, deixa para lá. E às vezes são anos de mágoa. Anos. E às vezes não tem conserto mais. Por que acontece o divórcio, irmãos? Por que acontece o divórcio entre crentes? Eu vou ser mais específico, porque né, a gente espera que os crentes tenham um sentimento diferente, não é? Porque não há perdão, porque não há cura, porque não restaura o relacionamento. E nós precisamos disso. Como igreja, nós precisamos disso. Porque nós somos feridos e nós ferimos também, tá? Eu gosto muito de pensar nisso. Quando alguém me magoa, a primeira coisa que eu gosto de pensar, opa, eu vou perdoar, porque eu preciso do perdão de alguém. Eu já feri alguém. Talvez você aí que está me vendo, por algum motivo esteja ferido comigo, né? Então, na igreja nós vivemos muito isso. Eu estou aqui nessa igreja há 20 anos e já vi isso acontecer demais. Da pessoa se frustrar, se decepcionar, e aí ela vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Quando você vê, saiu da igreja, deixou a liderança, não volta mais, fica pulando de igreja em igreja. Isso não é solução, irmão. Solução é conserto, solução é perdão, sabe? E pararmos de mentir para nós mesmos que não aconteceu nada. Enfrente a sua mágoa. Eu estou ferida, sim. E busque a cura, entende? Não é pecado, não é fraqueza, não é errado eu dizer, eu estou ferido e eu preciso de cura. Muitas vezes nós não queremos passar por essa situação, não é? Terceira afirmação que eu fiz, perdão é esquecer. Verdadeiro ou falso? Falso. Perdoar não é ter amnésia, né? Ah, vou receber um toquezinho de Deus e esquecer. Não é isso. Perdoar é não sentir mais dor com aquela situação. Só isso. Eu vou me lembrar sempre, porque não vai apagar. Não existe uma teclinha aqui, delete, né? Apagou. Não tem jeito, está aqui. A diferença é, eu perdoei, mas toda vez que eu lembro ainda dói o meu coração. Eu ainda sinto raiva da pessoa. Então, você está no processo do perdão. Você precisa continuar liberando o perdão. Porque o perdão se libera com a palavra. Eu libero o perdão sobre a pessoa. E esse processo de perdão vai acontecer e vai virar sentimento. E vai parar de doer. Quando nós temos uma ferida física, nós tratamos dela, passamos remédio até ela sarar, não é? Depois nós paramos. Por quê? Não está doendo mais, mas a cicatriz fica. Algumas cicatrizes são mínimas. Algumas dores, alguns ferimentos que nós temos nem ficam cicatrizes, não é? Mas outros ficam enormes. Dependendo do grau do ferimento. Assim é no nosso coração. Dependendo da mágoa, do tamanho que foi a mágoa que eu recebi,
é que vai ficar a cicatriz, mas você tem que lutar e liberar o perdão até que vire sentimento e você não sinta mais nada. Eu me lembro, mas não dói mais. Mateus 21. 21? Peraí, deixa eu conferir. Não. Lucas 20. Mateus 18, 21. Mateus capítulo 18, versículo 21. Os discípulos perguntam para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas? 70 vezes 7. Né? Então, quantas vezes? Quanto tempo vai demorar até parar de doer, até a ferida cicatrizar? Não sei. Mas vai cicatrizar. Desde que haja uma decisão. Amém? A decisão é o caminho. A decisão de perdoar é o caminho. Não é? Eu estava preparando essa palavra e me lembrei de uma situação de uma discípula minha, que ela é minha discípula desde que eu comecei o ministério aqui. Minha primeira célula. Então, eu estava começando o ministério, né, o meu ministério. E aí, essa pessoa falou uma coisa para mim, mas doeu tanto. Eu cheguei em casa, chorei. Eu entrei para o quarto, chorei, o Avalone chegou lá. O que aconteceu, bem? Nada não, deixa eu chorar. Não acredito que ela foi capaz de falar isso para mim. Nossa, logo eu, né? Eu estava me lembrando disso. Que ela está comigo até hoje, continua sendo a minha discípula todos esses anos, é uma bênção na minha vida. Eu fiquei pensando, poxa, hoje, se eu ouvir o que ela falou para mim, aliás, eu já ouvi coisas piores, né? Nem doeu tanto. Então, o perdão também fala, a mágoa, o rancor fala também de maturidade. Nós, à medida que vamos perdoando, restaurando, vivendo essa vida de cura, nós vamos ficando mais maduros e não é qualquer coisinha que nos fere mais. Amém? Você concorda comigo? É assim com você? Então, eu fiquei preparando e lembrei, poxa, mas veja, eu perdoei, sarou, eu amo ela demais, mas eu ainda me lembro. Eu nem me lembro mais das palavras que ela falou, para te falar a verdade. Graças a Deus, não lembro. Mas lembro que aconteceu essa situação. Então, perdoar não é esquecer. Então, se você pensa aí, nossa, eu perdoei, mas eu não esqueço. Então, faça uma análise. Está doendo? Eu estou com raiva, eu não consigo olhar a pessoa? Então, ainda você está no processo do perdão. Mas se você se lembra, mas apenas para contar o fato, então você perdoou. Então, já há perdão aí. E se você não restaurou, precisa buscar a restauração. Não é? A quarta afirmação, uma pessoa não deve ser perdoada se não pedir perdão. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é? Falso. O nosso maior exemplo é Jesus. Jesus só te salvou, só perdoou os seus pecados quando você pediu perdão para Ele? Não. Lá na cruz, no momento que Ele estava morrendo, o que Ele disse? Senhor, o Senhor vai me honrar. O Senhor vai me dar em dobro. Isso que essa pessoa fez comigo, não vai ficar assim. Foi assim que Jesus falou? Ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes. Ele, Jesus, estava recebendo ali todos os nossos pecados, estava doendo. O próprio Deus o abandonou naquele momento ali, porque Deus não pode se misturar com o pecado. E o nosso pecado, você está pensando aí, mas foi há 2000 anos atrás, eu não tinha nem nascido. Mas a Bíblia diz que são os pecados de todas as pessoas daquela época e as que viriam ainda. Então, nós estamos incluídos aí. Né? Incluídos aí, nós fomos perdoados lá na cruz. Lá na cruz. É claro que nós só recebemos a salvação no dia em que nós falamos, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. No dia que eu reconheço o que Ele fez na cruz, mas já estava feito. Já está consumado. Jesus já morreu por todas as pessoas do mundo e as que virão ainda. O que precisa ser feito é apenas receber esse perdão, não é? Para ser salvo. Então, se Jesus fosse esperar que nós pedíssemos perdão, hein? Coitado, acho que ele estava lá pendurado até hoje, né? Então, eu não preciso esperar a pessoa vir até mim para pedir perdão. Eu preciso sim reconhecer que estou magoada, que estou chateada e tomar a decisão de liberar o perdão sobre a vida da pessoa. Se ela vai vir pedir ou não, eu já passei por situações em que eu me senti ofendida e eu pedi perdão. Porque o fato de eu me sentir ofendida, também
não está certo. Eu também preciso pedir perdão. O ideal é que eu não me sentisse magoada, ferida, não é? E aí nós podemos pensar em 2 tipos de ofensa. Tem aquela ofensa em que a pessoa realmente quer nos ofender, ela faz de propósito. Tem pessoas que são más, que ela realmente quer cutucar você, que ela quer te fazer mal. Tem gente que gosta de puxar o tapete, não é? Então, existe essa ofensa mesmo determinada. Mas existe aquela ofensa que, muitas vezes, o problema está mais em mim do que no outro. Às vezes, eu estou tão já ferida de outras coisas. Às vezes, eu estou tão melindre, eu estou tão machucada e tão sensível que o outro nem viu. Passou por mim e não me cumprimentou. Pronto. Acabou. Nunca mais quer falar. Eu faço muito isso, irmãos. Eu já peço aqui perdão em púlpito. Me perdoa quando eu passar por você e não te cumprimentar, tá? Porque eu faço isso. Tá certo? Não, tá errado, mas eu estou lutando para melhorar, tá? Porque eu passo e nem vejo a pessoa. E aí, muitas pessoas já vieram até mim. Nossa, Rose, eu fiquei chateada, você passou e não me cumprimentou. Me perdoa já, de antemão, tá? Me puxa, me abraça, fala oi, né? Para que isso não aconteça. Então, muitas vezes, a pessoa que me feriu nem sabe que me feriu. Mas, os efeitos da ofensa, da mágoa, do rancor, da raiz de amargura está aqui, no meu coração, entende? Às vezes, eu estou vivendo a minha vida, as coisas não estão funcionando, eu não estou feliz, eu não estou conseguindo romper, porque eu estou magoado, porque eu estou ferido, e eu nem estou sabendo, não é? Então, nós temos aqui nessa noite 2 tipos de pessoas aí no auditório, incluindo a mim. Talvez você esteja pensando assim, mas você não sabe o que o fulano me fez. Não dá para perdoar. Você não sabe o que meu pai me fez. Você não sabe o que a minha mãe me fez. Eu sou doutorada nisso aí, viu? De mãe. Você não sabe o que o meu líder me fez. Engraçado, sabe uma coisa que tem acontecido na igreja? Eu tenho visto não discípulos chateados, magoados com líderes, mas líderes magoados com discípulos. Muitos, nós temos atendido alguns líderes que têm dito, eu oro, eu preparo, eu cuido, eu arrumo a célula para receber os irmãos, eu faço tudo, eu faço a minha parte, os irmãos nem sequer vêm à célula, nem sequer passam uma mensagem. E aí é um dia, outro dia, aí convida para uma reunião, o discípulo não vem, e o líder vai, né? Vai ficando um peso, vai se chateando. Então, nós precisamos de perdão, sabe? Para viver isso aqui, unidade, nós precisamos de perdão, uns aos outros. Então, talvez você esteja pensando, você não sabe o que o fulano fez comigo, você não sabe o que ele me falou. Se você soubesse, você não estava falando aí que eu tenho que perdoar. Né? Mas eu não sei mesmo. Não sei o que você está passando ou o que você passou. Mas eu sei de uma coisa, se você não decidir perdoar, sua vida não vai mudar. Se você não decidir perdoar, você pode gerar até um câncer aí no seu organismo. Sabe que já está comprovado que muitas doenças são psicossomáticas. Não era para você ter ela. A sua alma adoece. A mágoa e a raiz de amargura vai infiltrando no seu corpo. Passa da alma para o corpo e vira doença. Tá? Inclusive, artrite e artrose. Eu li esses dias como é que chama, gente? Eu li alguma coisa sobre isso, que artrite e artrose, eles fizeram uma pesquisa, colocaram as pessoas que são muito magoadas, muito fechadas, que não perdoam. Não estou dizendo que você que tem artrite aí é isso não, tá? Mas é o que a ciência está dizendo. Então, algumas doenças podem vir para o nosso corpo por causa de mágoa, por causa de raiz. Essa raiz vai, imagina aí uma árvore, essa raiz vai infiltrando e vai penetrando nos seus órgãos e vai te adoecendo. Tem uma pessoa que eu convivo com ela e de vez em quando eu falava, eu tenho medo dessa pessoa desenvolver um câncer. Porque ela
é muito rancorosa. É muito, mas é muito. E eu falava sempre isso lá em casa. Eu tenho medo dessa pessoa desenvolver um câncer. Sexta-feira passada eu estava no Araújo Jorge, passei a noite lá com ela. E ela realmente desenvolveu um câncer. Né? Não estou dizendo que é por isso, mas assim, a estatística é grande de pessoas que têm câncer porque não perdoam. Sabe? É isso que você quer para a sua vida? Não, né? Então perdoa. Porque quando você perdoa, você libera você mesmo, não o outro. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, mas não é justo o que ele fez comigo, eu ainda vou perdoar. Mas você não está liberando ele, você está liberando você, o seu coração, a sua vida. E o segundo tipo de pessoas que tem aqui, talvez seja você pensando assim, eu não. Essa palavra não é para mim. Eu não tenho ninguém, ó. Estou livre aqui no meu coração. Mas eu queria que você fizesse uma análise da sua vida, tá? Nós vamos cantar uma música. E eu queria que você realmente se analisasse. Realmente não tem nenhuma mágoa aí? Nenhum rancor? Nenhuma raiz de amargura? Analise os seus sintomas. Você vive bem com as pessoas ou você vive isolado? Você tem dificuldade de relacionar? Você não consegue ficar numa célula? Porque logo os irmãos começam a querer te cercar demais e você não quer muita coisa, né? Termina o culto, você corre, porque você não quer conversar com ninguém. Analisa aí os seus sintomas. Tem uma coisa de temperamento, né? Mas tem muito, fala muito isso de mágoa, de você estar prendendo, carregando alguém aí nas suas costas. E o meu desejo nessa noite é que você saia daqui curado. Que você jogue fora essa pessoa que está aí nas suas costas, esse peso. E que você volte a viver. Você seja feliz. Amém? Enquanto nós cantamos essa música, eu queria que você refletisse na sua vida. Depois nós vamos orar. Você pode ficar de pé? Vamos cantar essa música? E vamos pedir para o Senhor, Senhor, passa o teu rio aqui no meu coração. Traz cura no meu coração. Existe um rio aqui. E ele está passando aí. No seu coração, na sua mente. Feche os seus olhos. Se entrega para o Senhor. Fala, Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim alguma coisa que precisa ser tirada. Precisa ser perdoada. E Deus vai fazer nessa noite. E você vai sair daqui diferente do que você entrou, em nome de Jesus. Porque é o Senhor quem faz, não somos nós, não é?